Vamos lá. Então, entre esses parâmetros importantes, no parecer a relação socioeducacional, esportiva e os esgotamentos dos governos militares não trarão nexos reflexivos mediante. Isso não quer dizer que não houvesse contestação, ok? A contestação contra-hegemônica, né? E latente. A palavra latente, já falei de onde veio, a latência motora. Ainda as mudanças estarão, preferentemente no caso brasileiro, relacionado aos condicionamentos econômico e político que desencadeia a abertura política. Ok? Então vamos lá. Então, nesses meados dos anos 80, temos grandes criações, ou seja, justamente com um período de vigência ditatorial, por causa da educação segundo Saviani. O maio de 1968 possibilitou, do ponto de vista da teoria educacional, uma crítica contra-hegemônica, ou crítico reprodutivismo, de bases para a preocupação com uma pedagogia de esquerda nos anos 80. É uma organização que coloca a RBCE no G3, do volume 6, entendemos? Referências. Ou seja, colocou também alguns planos, como Libânio, alguns outros autores, que também anexaram também, como a RBCE, ou seja, alguns autores que também, ligados também à medicina do esporte, alguns autores bem fortes, que são bem conhecidos em outros fatores. É lógico que acabaram dizendo que os próprios autores, como Saviani, ou seja, Libânio, acabaram dizendo, entrando nessa peneira ligada ao coletivo de autores, como referência ligado ao próprio Braz, Walter Braz, e as influências das ciências sociais e humanas, que passaram a problematizar o problema que relacionou aí em 2005, quando está na sala de aula, quando o próprio coordenador fala, vocês vão ser bacharel, não licenciatura plena, como vocês queriam. Lógico que alguns não levam nem aí, queria só um certificado. Nós que estudamos queríamos o quê? Licenciatura plena. Não estou falando que a bacharel é melhor, mas é um marco histórico ligado a essa história colocada. É lógico, estou colocando com um meio mecânico aqui, bem rápido, mas coloca nos bastidores algo de alegria, de assinatura, de formas que a educação física colocou os seus emblemas piores ainda como era antes. As disciplinas, as áreas, os campos das biométricas, né? Por exemplo, eu tenho uma formação ligada à biométrica, ligado? Tenho. Eu vou falar que eu tenho, é ruim. Eu vou ficar no meu cantinho unilateral. Então são fatores importantes que relacionam a motricidade humana, na década de 1920, 39, o autor que eu vou dizer aqui de novo, ligado à motricidade humana. É lógico que a própria Tafarel, ela é bem expert nesse assunto, coloca ele aqui como doutor, né? O professor dela, orientador dela, ó. Aqui, ó, desejo a solução dos meus problemas também, a área da educação física e do esporte, ó. A educação brasileira, criatividade, continuidade. Ó, o professor, doutor aqui, ó. Jurgen Diecker. Aí, não tem entre esses verbos, não entender o que é motricidade humana, que ela coloca aqui, o corpo, o movimento e o jogo. O corpo, o movimento e o esporte. Eu coloco essas colocações. Então, descobrir, desenvolver, experimentar com, interpretar, expressar, criar com, cooperar. Então você pode fazer o quê? Ela fez tipo uma brincadeira aqui, que ela colocou um conceito e fez assim, ó. Descobrir o corpo, desenvolver o corpo, experimentar com o corpo, interpretar com o corpo, expressar com o corpo, criar com o movimento, cooperar com o movimento, organizar com o jogo, preparar-se com o jogo, satisfazer-se com o jogo, melhorar com o jogo, etc. Porque o descobrir e o desenvolver vai haver articulações ligadas ao quê? Ao Jurgen Diecker, ligado à motricidade humana. Ok? Então são fatores importantes que colocam a educação física nessa cano conservador e endimológico, idiomas e hemológico. São idiomas que acontecem cada dia cotidiano, endiomáticos, atomáticos ou entormáticos, em turma, né? Entormáticos são turminhas. Você pode ver no Face, no YouTube, turminhas. Eu não participo. Por isso que, infelizmente, olha só,
as minhas maneiras do meu tratado em faculdades, chegar aqui, ok? Cupinhos, sardinhas. Isso são fatos importantes que ocorrem nas maneiras entre a função social da educação física. O esporte faz de sofrer influência de entendimento governador. Por esportiva, formação profissional e científica. Não quer dizer que houvesse parte da CBCE, sua gênese, concordância ideológica com a autocracia burguesa. Ao depoimento de Vitor Matsuto, deu a dar olho, olha só, hein? Gente, eu mostrei pro meu orientador. Cada conversa grosseira aqui vai ser destaque, viu? Vitor Matsuto deu a dar olho, olha só. Bem como a sua exposição no painel comemorativo de 30 anos do CSF, afirmando que a sua discordância dialógica e pesquisas dos laboratórios implantados pela política de formação de pesquisadores, a partir dos dados consignados do diagnóstico de educação física e desporto de 1971, a criação do laboratório de atividade física em São Paulo, São Caetano do Sul, LAVIX, vinculando a política governamental da época, indicam a não aceitação à crítica. Por outro lado, a aproximação, mesmo sem aceitação à crítica, dá mediante as perspectivas sobre as pesquisas em torno do esporte e da educação física. Ou seja, é possível achar que a CBCE, em sua gênese, foi conivente com a autocracia burguesa, porque não negava a visão do esporte, fundada na pirâmide esportiva, a visão da educação física como veículo para a aptidão física. Aí detonou o cara, falou que o da olha contra a aptidão física. Eu falei, Matsuto, ia estar aí. Respeitar o da óleo. A óleo aí é o corpo e mente. São Paulo Medina. Então o Matsuto é muito grosseiro na época aí, que eu ficava vendo aqui, analisando os discursos e os contrapontos na mesa, conversando com o outro. Então por isso, pessoal, muitas vezes eu sempre oriento em alguns canais aí, eu tenho questionamento e autonomia, que eu tento buscar essas raízes. Mas depois conversavam, comiam pipoca com água e por aí vai. O CBCE foi fundado. O CBCE foi fundado no momento, gente. Por exemplo, eu fui defender o Beto uma vez, falar também. Então, defender, ao meu ver, nem falei dele, o autor, falei depois só para falar. Eu falei, senhor, eu me respeito. Isso aqui é um documento, um rapaz pesquisou, o senhor, o senhor falou que não pode falar aí dele aqui, aqui é treinamento esportivo, Então, você vê, a RBCE estava de volta na Gama Filha ali, Mas só eu sozinho, complicou minha vida sozinho. Mas a me apoiar, gostaram de mim. Ok? Mas você vai gostar no final. 2 anos só assim, E vem você falando de novo isso. O que eu falei pra você? Mas eu fui persistente. Entendeu? Mas eu consegui falar que o teste Cooper é humanista. O teste Cooper pode ser estar na performance. Porque se você usar esse teste aí, é mais simples, mais modesto, detalhista para muitas pessoas. É muito complexo outros testes aí relacionados. Então, o Kennedy Cooper, ele preocupou, um homem humanista, preocupou com o colesterol. Aí você olha aí, os Estados Unidos. Olha alguns canais aí. Show business, assim, o que acontece aí, Na época aí que eu era casado, tinha minha ex-mulher, ela ficava rindo. Minha filha. Já briguei muito tempo atrás disso aí, de processo linfático. Processo linfático é o campo teórico e prático. Processo linfático é Matsuto brigando com o da óleo aí, Então, as questões importantes através dos dados, tem o Lamartine, 71, Lamartine, Pereira da Costa, o autor, através do estudo realizado por Gisburg, havia uma escassez. Então, as minhas pesquisas estão tudo destacadas, mas essas questões aí, esses discursos. É lógico, chegar aqui, ele sumiu. Por respeito à Santiana. Eu sei que ela... Então, vamos lá. Então, entre